Pessoal de casa, então, nós vamos fazer a correção do simulado das questões. Então, olha só, de acordo com o artigo 57 da Lei Orgânica Municipal, a administração pública direta e indireta dos poderes do município deverá obedecer aos seguintes princípios. Então, o que a gente tinha que lembrar aqui? O princípio da administração pública, o famoso LIMP. Né? Isso aí é um mnemônico. Né? Mnemônico é aquele esqueminha que a gente faz para memorizar algumas coisas. Né? É como mnemônico vem de Mnemonise, né? Que é uma das musas da história. Né? A deusa da história é Clio e a Mnemonise é uma musa da memória. Né? Então, ó, a letra A, liberdade, inviolabilidade, moralidade. Paciência, tinha que estar, mas não está. Tinha que estar, mas não está. E eficiência. Letra B, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá até na ordem, né, da sigla. Isso é verdade. Verdade. Isso, eu não tinha reparado isso. Aí embaixo, legalidade, moralidade, publicidade, experiência, não faz parte, experiência também está embaixo também. Paciência e experiência, então a resposta certa é a letra B. Não esqueçam disso não, isso é princípio da administração pública. Isso, publicidade é tornar público, né? Propaganda é tornar atrativo, né? São duas coisas diferentes. Propagandear é transformar uma mensagem em algo atrativo, né? A publicidade é dar clareza àquilo, né? Segundo a Lei Orgânica Municipal, compete ao município, exceto, né, legislar sobre assuntos de interesse local. Então a gente tem que estar sempre alerta com a palavra de comando do enunciado. Então é exceto, tá? Isso, então a maior parte vai estar certa e a menor parte vai estar errada. A menor parte vai estar errada. Então, ó, letra A, legislar sobre assuntos de interesse local. Tá ok, certinho. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, visando adaptar a realidade e às necessidades locais. Ok também. Perfeito. Né? Dispor sobre criação, organização e supressão de distritos, bairros, vilas e localidades. Ok também. Proceder a desapropriações. Também. A gente vai ver isso aqui agora, hoje. A função social da propriedade. Nós vamos começar hoje isso. Então a desapropriação é sim uma competência do poder público. E nós vamos entender o porquê hoje. Né? E aí a letra E, que está bem equivocada. Legislar sobre o sistema monetário e de medidas. O que seria isso? Trocar a moeda, trocar a forma de medida. Então hoje Friburgo não vai ser mais o sistema decimal, centesimal e milesimal. Nós vamos voltar a jardas, joules, milhas, mas só Friburgo. Né? O resto vai ser tudo... Aí a gente inventa uma moeda nova aí, o Herodes, aí inventei agora a moeda, é uma homenagem ao Heródoto, mas não pode. Então não existe legislação monetária municipal. A legislação monetária e métrica, né? E de medida atende à União. Número 3. Após a promulgação... Boa noite, Príncile, boa noite. Após a promulgação da Constituição de 1988, os concursos públicos tornaram-se bastante populares como forma de ingresso no serviço público. Assim, é correto afirmar que, letra A, hoje existem apenas cargos de provimento efetivo na administração pública, ou seja, preenchidos via concurso público. Não é verdade, né, gente? Não existem os nomeados? Nomeados para concurso? Não. B. Atualmente, ainda existem cargos em comissão, os quais não dependem do concurso público, sendo de livre nomeação e exoneração. Correto. Né? Correto. Tá assim, corretinho. Então, é privativo do prefeito essa nomeação, inclusive a exoneração. Uma vez nomeado, ele tem o direito de exonerar. Por isso que tem que estar nomear e exonerar. Né? Porque ele não pode, por exemplo, exonerar por livre vontade um servidor público. Só através do processo administrativo. Fez o processo administrativo, incorreu em crime, beleza, rala.
Agora, a comissão não. Eu nomeio e exonero. 4. Sobre a estabilidade dos servidores públicos, é correto afirmar: são estáveis após os 2 anos de estágio probatório os servidores nomeados para cargo ou função de provimento efetivo em virtude do concurso público. Não. Além dos 3 anos, ainda entra uma outra parte que a resposta correta tem, que a gente vai chegar lá, que também é muito importante vocês saberem. B. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público será exonerado. Pô, aí ela já tá cagada. Não é assim. Cria-se, bota o cara em algum lugar, maluco. É como diz o Tropa de Elite, encosta esse maluco em algum lugar. Né? Exonerar não pode. O servidor não poderá perder o cargo em decorrência de procedimento de avaliação periódica de desempenho. Pode. Ele pode perder, sim. Tá? Porque pelo fato dele ser um servidor, ele precisa ser compatível com os princípios que norteiam o serviço público. Então, não é uma cama que você deita, né, o berço esplêndido, né? O serviço público não é para alguns acaba sendo, infelizmente, né? Mas para outros não deve ser, então a pessoa tem que estar alerta às necessidades de aprimoramento do seu trabalho, pô. Aquilo ali é para atender o povo, inclusive assim mesmo, né? Inclusive assim mesmo, pensando de maneira bem egoísta. De maneira bem egoísta, o servidor público ele serve a si mesmo, em algum momento, né? Então ele faz parte de uma engrenagem que tem que funcionar. E aí vem a letra D. A avaliação especial de desempenho realizada por comissão instituída com essa finalidade é a condição para a aquisição de estabilidade. Essa é a resposta correta. Porque a estabilidade para o servidor tem 2 princípios, né? A segurança contra a perseguição e a premiação por serviço prestado. Né? Então, a instabilidade ela não pode incorrer, por exemplo, num servidor que durante seu estado probatório apresente insuficiência técnica, moral, né? Ou seja, exponha a administração. Isso tudo incorre em processo administrativo, ele não ganha estabilidade, ponto. Tem algumas coisas que depois, em algum momento aqui eu posso até fechar o microfone e o pessoal de casa vai ficar sem a fofoquinha. É benefício para quem veio à aula, para quem enfrentou o frio. Vou premiar quem enfrentou frio, né? Tem umas informações para trazer, mas não tem nada a ver com concurso especificamente, não. Porque senão eu estaria sonegando informação. Eu não sou maluco, né? Mas depois me lembre que eu tenho uma paradinha para. O microfone não pode. Número 5. Acerca da possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos e com base na Constituição de 1988. Avalie as afirmativas a seguir e assinale aquela que contém a sequência correta. V para verdadeiro, F para falso. Quando houver compatibilidade do horário, permite a acumulação remunerada de 2 cargos de professor. Ok. Também é permitido, quando houver compatibilidade de horários, a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Também. É vedada, no entanto, a acumulação remunerada de 2 cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, ainda que haja compatibilidade em função do risco constante a que estão expostos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Essa questão do risco, primeiro que ela não fica clara na lei. Na lei ela não é clara quanto a isso. Então, assim, ela não há uma prescritibilidade. Né? Então, não estando na lei, essa vedação ela não ocorre por conta disso, certo? Então, a sequência correta é verdadeiro, verdadeiro, falso. Show? Aí, ó, questãozinha fácil essa aqui, hein? Mas que pode pegar. A investidura em cargo público, na qualidade de servidor público, depende de aprovação prévia em concurso de provas e títulos, apenas de provas ou apenas de títulos. Não. B. Aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos. Por que provas e títulos? Porque, por exemplo, você faz a prova, você passou, mas você precisa ter a titulação para assumir o cargo da qual a prova tu fez. Eu faço uma prova, eu sou maluco, eu vou fazer uma prova para médico. Passei. Ah, não, eles têm que me aceitar? Não. Você tá maluco? De jeito nenhum. Você tem que ter a titulação, né? Então, nunca será apenas a prova. A prova apenas para o cargo, né, que não se exija uma titulação específica. Existem cargos que apenas Fundamental 2
ensino médio, serve, acabou. Sim, claro, com certeza. Mas é isso, sim, você tem razão. Mas eu estava me referindo a uma especificidade, né, bem clara, né? Uma titulação bem específica. Então, se fosse só a prova, vamos fazer a prova. Fez a prova, passou. Não, mas não tem cabimento. Porque passar na prova, não vou falar que é fácil. Mas é treinamento. Eu posso ser treinado a passar numa prova de engenharia. Passo 5 anos treinando. Mas não faço engenharia. Não tem cabimento. Né? Então a titulação também ela auxilia na obtenção da vaga. Né? Então, titulação em alguns concursos acaba te jogando numa posição melhor, né? Então tu poderia pegar um cadastro de reserva, tu já sobe, ó, algumas vagas, né? Algumas posições, verdade, melhor dizendo, né? Vamos lá. O prefeito do município Alfa nomeou para funções de confiança diversas pessoas que tinham larga experiência na iniciativa privada, mas que jamais haviam atuado no serviço público. Suas atribuições seriam de direção e de chefia. Sobre o ato do prefeito, à luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. A. É regular, pois as funções de confiança, a exemplo dos cargos em comissão, destinam-se às atribuições de direção e chefia. B. É regular, pois as funções de confiança, diversamente dos cargos em comissão, são de livre nomeação do prefeito, pelo prefeito. C. É irregular, pois as funções de confiança somente podem ser exercidas pelos ocupantes de cargos em comissão. Letra D. É irregular, pois as funções de confiança somente podem ser exercidas pelos detentores de mandato eletivo. E na letra E, é irregular, pois as funções de confiança são privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo. Essa é a resposta correta. É essa. Isso, é muito importante. Mas aí, olha só, sabe um esqueminha bom para lembrar o porquê dessa resposta está correta? É lembrar o seguinte, vamos lá. O prefeito ele tem a livre nomeação e exoneração, ok. Né? Então, vai haver cargo comissionado de acordo com a necessidade, pensando de maneira bem pura, né? bem pura mesmo, sem maldade, de acordo com a necessidade da administração pública. No entanto, os cargos de confiança, direção e chefia, implicam no quê? Implica no conhecimento específico do serviço público. Então é fundamental que seja um efetivo. Né? É fundamental, porque o cara já está ali, bicho. Então ele já sabe os meandros da coisa. Vamos supor que esse tenha experiência em cargo privado, ele seja muito bom mesmo. Não importa, porque são duas coisas diferentes. Então, por exemplo, quem atua no serviço privado, em alguma área, por exemplo, meio ambiente, ele trabalha, né, na área privada, a lógica do privado é sempre o quê? O lucro, né? É sempre o estabelecimento de algumas metas que tem a ver com o rendimento financeiro. Já o serviço público, ele tem o quê? Ele tem a perspectiva da eficiência do serviço para a população e não o enriquecimento da prefeitura, no caso, né? Do poder público. Então, assim, o serviço que é ofertado não é com vistas a lucro, né? Então, tudo bem, ele pode ser muito bom naquilo, só que ele não conhece, e mesmo que conheça, a lei precisa prever que seja efetivo, porque senão é uma bagunça, né? Ele diz que conhece, alguém diz que conhece, não, são dois dizendo, não, então tá bom, não, peraí, tem que estar marcado, tem que estar assinado, né? Tem que ter a burocracia sendo levada em consideração, beleza? Então, pegou a manha? Pegou a manha, Mariana? Né? A manha é essa. Então, direção e chefia tem que ser efetivo, porque já conhece a parada, né? Já conhece por dentro o esquema. Tá? Quando eu digo esquema, o esquema positivo, tá? Não é esquema de corrupção, ainda que isso possa vir a ocorrer. 8. São poderes do município de Nova Friburgo: A. Legislativo, executivo, dependentes e colaborativos entre si. B. O judiciário e legislativo.
Aí essa vocês não meteram essa não, né? Que eu já falei, é a exaustão que o judiciário neca, né? Então tem 3 aqui que, sob hipótese alguma. A palavra colaborativo, talvez... não, é independente e colaborativo. Porque o que acontece? Você tem, né, dentro da administração municipal, o executivo, que é responsável por arrecadação, obras e gestão municipal. O legislativo, que é elaboração de leis, fiscalização e cooperação na gestão municipal, né? Então, mas eles são independentes. O que traz a independência de um pelo outro? O prefeito, ele não necessariamente precisa ter nenhum tipo de ligação direta com o Poder Legislativo. É cada um cumprindo o seu papel constitucional. Um, de executar, administrar, recolher e aplicar a lei, e o outro, produzir leis, fiscalizar o executivo. Porque se o papel do legislativo em fiscalizar o executivo, se existe uma relação direta de dependência, babou. O cara faz o que ele quiser, né? A gente retorna ao absolutismo. Então, o que o prefeito vai mandar e pronto, acabou. Isso pode vir a ocorrer por uma maioria na Câmara? Tudo bem, mas quem decidiu isso foi o voto popular. Não foi uma prescrição legal, né? Então, assim, quando a gente vota, não aqui falando do processo eleitoral em si, né? Mas quando elege-se uma Câmara, né? Geralmente a gente vota, né? Num cara que, pô, tem uma compatibilidade, né? Com o voto. Às vezes, no Brasil, às vezes isso é meio doido. O cara vota num, vota num. Se os dois se encontrarem, eles saem na pancada. Mas assim, a gente vota com esse princípio. Mas o idealzão mesmo é que sejam razoavelmente opostos, né? Para que role mesmo de fato uma fiscalização. Oi? Exatamente. Porque aí cai na mão, bicho. Por favor. Muitos deputados têm questão do Congresso Nacional, eles vão se preparar. Eles estão todos ali falando que o que acontece é que muitos deputados não viram a mesa. Sim. Viram a mesa, tipo assim, não votar, né? Porque muitos deles têm o famoso colombiano engraçado. Sei. O colega tá falando aqui das relações espúrias entre o legislativo e o executivo, né? As emendas malucas que um promete pro outro, arará, deixa passar isso aqui, Enfim, se isso... Ô, Rafael, depender... O depender que você tá falando, tá se referindo é o seguinte: eles existem, ponto. Um existe de um lado, outro existe numa banda. Quando a lei fala independente, é porque não pode haver uma relação de... Como é que eu posso dizer? Não pode haver uma relação tão íntima que o legislativo não cumpra a sua função de fiscalizar. Ficou claro para vocês? Não, é independente. Aqui tá aqui, lá tá lá. Isso seria uma causa de dependência? Pois é, não. Não, mas olha, por isso que acaba gerando essa confusão. E aqui, faz parte, tá? Isso aí não é nenhum tipo de déficit, não. Tá dentro do contexto ter esse tipo de dúvida. Não, sério mesmo, é importante, né? Precisa saber disso. Porque quando a gente fala de independência, aí a gente volta lá nas aulas de história do 8º ano, no iluminismo, né? O Montesquieu, o Barão de Montesquieu, o Secondant, né? Quando ele escreve a obra lá, O Espírito das Leis, o que ele estava tentando identificar? Identificar não, o que ele estava tentando propor? O rei absoluto, ele faz a própria lei, ele aplica a justiça e ele administra seu reino. É muita coisa para ficar na mão de uma pessoa só. E a chance dele se tornar tirano é grande, porque é uma concentração muito, muito absurda. Divide-se, ele continua sendo rei, continua com o papel administrativo do reino. Tem que fazer uma ponte, faz a ponte. A população está com fome, distribui cereal. Tem que limpar não sei o quê, tem que recolher imposto. Pronto, ele fica com isso. O judiciário seriam pessoas que estudariam
para aplicar a lei com equilíbrio. Por isso que a deusa da justiça, né, a de ou Têmis, né, tá com a espada que aplica a justiça, mas tá com a balança, porque ela tem que ser equilibrada. Ela não pode pender para uma banda, não pode pender para outra. Então, essa é a função do judiciário. É estudar os pormenores da lei e se aplique a lei pela lei, não com um pano de fundo político por trás. E o legislativo faria as leis, porque são mais pessoas envolvidas no processo, né? E fiscalizaria exatamente o executivo. Ué, mas não fiscalizaria o judiciário também? Não. É daí que vem. Eles são independentes, porém harmônicos entre si, né? Então, cada um intervém no outro. Mas essa intervenção não é, primeiro, absoluta, não pode ser arbitrária, porque cada um tem que obedecer à sua própria competência. Eu acho uma parada maneiríssima, inclusive. Eu gosto, né, de estudar ciência política. Não, cara, mas olha só, eu sempre escuto isso também, que na prática a teoria é outra. Mas olha só, isso aí eu falo sem a menor soberba, e, aliás, talvez com alguma soberba e sem a menor humildade. Como professor de história, meu irmão, estamos muito melhores do que há 50 anos. Estamos muito melhores do que há 100 anos. Estamos infinitamente melhores do que há 200. Entendeu? Não tem comparação. A gente reclama, tem que reclamar. Claro. Mas em perspectiva, rapaz, o que os nossos antepassados passaram, porra, não tem comparação. Não tem comparação. A própria cidadania, quando a gente fala da Constituição de 88, meu irmão, que revolução foi ela? Foi uma revolução, né? Então, assim... Mas pegaram a minha... Ô, Rafael, pegou aí a parada que não é dependente, é independente, mas um não existe sem o outro, né? Porque não existe o poder do legislativo sobre o executivo ou sobre o judiciário, não. Eles são nivelados. Na prática deveria ser. Da população, exatamente. Isso. Exatamente. Mas também jogando por você. Razão não tem, falou. Que democracia, ele falou. É um sistema que é ruim, porém, ele falou que o sistema, às vezes, é bom, porém, muito inocente. Que é o único que se governa atualmente da democracia. Ah, sim, claro. Não, a gente superou muita coisa ruim. Deus me livre. Deus me livre. Pois é. E o que é, né? O que é a democracia? 9. Para a gente avançar e cair na nossa matéria de hoje. Sobre a liberdade religiosa, o município não pode admitir organizações religiosas com as quais não possua parceria. Eu não gostei muito dessa letra A, não. Depois eu explico. A formulação dela, para mim, está problemática. Mas vamos lá. Dá tratamento igual às religiões? Pô, claro que tem que dar, né? Então, pode. Não só pode, como deve. Permitir o exercício de religiões diversas daquela adotada pela maioria do seu povo. Beleza também, tem que fazer isso mesmo. Né? Proibir ou impor culto. Aí não pode. Não pode, né? Ou ateísmo, né? Ou é um Estado teocrático ou é um Estado ateu. Que aí você pode ter todas, pode ter só uma ou não pode ter nenhuma. O que pode vir a acontecer também. Quando eu digo pode vir a acontecer, teoricamente, tá, gente? Não é alguém se declarar assim, não, tá? Aplicar sanções de natureza administrativa a quem pregar intolerância religiosa. Pode aplicar sim, entendeu? Um servidor público, por exemplo, se recuse a atender de maneira eficiente alguém por conta de uma divergência religiosa, ele pode sofrer, coisa horrível, né? Mas por que eu tô com problema nessa aqui? Admitir organizações com as quais não possua parceria. Isso aqui é o seguinte, a prefeitura ela pode ter parceria com religiões?
Pode, principalmente para facilitar o serviço público. Por exemplo, com ações de caridade, ações de prevenção à doença, tarará, tarará. Só que, pô, eu acho que quando coloca isso, gera uma confusão ruim no candidato. Entendeu? Porque, assim, eu acho que uma boa questão, ela tem que exigir o que o cara saiba, mas a indução ao erro, ela tem que ser mínima. Porque aí eu já acho mau caratismo, sabe, né? Então, assim, eu não caberia uma anulação dela. Mas e também tá claro, né, que, porra, proibiu o impulto. Essa questão tava bem simples, né? Alguém aqui... Não precisa responder, não, que isso é vexatório. Mas tava bem simples, né? Tava bem simples. Agora, às vezes, brota uma opção que fica assim, pô, desnecessário. Poderia ter uma abordagem diferente. Enfim. Para a composição das câmaras municipais, será observado um limite máximo de vereadores. Esse limite leva em conta o número de habitantes no município. Resposta certa. Resposta certinha. Uma confusão que pode haver é o número de eleitores, mas não, porque o cara ele não administra. Ou auxilia a administração só para quem elege ou não elege, mas para quem, né, não elege também. Então, assim, habitantes. E 11, não se insere entre as competências do município legislar sobre procedimentos em matéria processual. B. Elaborar a sua lei orgânica, suplementar a legislação federal, criar, organizar, suprimir distritos, observar a legislação e legislar sobre assuntos de interesse locais. Pela exclusão, qual? Letra A. Mas aí o que acontece, gente? Por que não pode legislar sobre procedimentos em matéria processual? Então, agiu correto, mas é bom que a gente saiba também o porquê. Porque é o seguinte, quem é que decide o processo, o direito de processo? Processo civil, processo penal? A União. Existe poder judiciário no município? Então não tem como. Como é que ele vai criar uma forma de proceder diferente da restante? Né? Então, não pode alterar método processual. Tem que adotar o rito concernente a todos. Todos os municípios, todos os estados, a todo o brasileiro. É por isso. Show? Beleza? Então vamos lá. Artigo 266. Eu acho que eu cheguei a falar sobre o 264 no finalzinho da aula, não é? Na quarta-feira, se eu não estou enganado. Até estava falando aqui, né? Mas eu não comecei nada. Então vamos lá. 1000 perdões. Então vamos a partir da 264. Tá? Então, gente, olha só, as disposições gerais que antecedem, né, a organização municipal, a organização espacial do município, melhor dizendo, né? Vamos lá. A gente precisa partir do princípio o quê? Não estamos soltos no espaço. Então, estamos localizados num território específico que possui, obviamente, características, né? E essas características precisam ser observadas. Por quê? Se a gente está falando... Espera aí, só um minuto. Eliane, suplementar a legislação é atender o que o município precisa, tá? Que não esteja escrito ou determinado em alguma lei superior. Então nós temos a Constituição, a Constituição Estadual e uma série de leis. Só que o município precisa atentar para suas necessidades. Portanto, pode suplementar uma lei que já exista. Obviamente não indo contra ela, tá? Não indo contra a Constituição, não atentando legalmente contra alguma lei que possa gerar algum conflito jurídico. Entendeu? Suplementar a Constituição é isso. O prefeito não faz lei, manda para a Câmara aprova ou não aprova. Isso é suplementar, porque já existe lei, né? As leis já estão aí, então a gente precisa suplementar algumas, revogar outras e por aí vai. Funciona dessa maneira. Beleza? Então, voltando aqui à nossa introdução, né? Então, nós fazemos parte de uma região específica e essa especificidade precisa ser observada para que haja desenvolvimento regional, né? E que possa também auxiliar,
Desenvolvimento local, que possa auxiliar no desenvolvimento regional, que também possa auxiliar num processo de desenvolvimento nacional. Por quê? Veja bem, nós não somos vários municípios que compõem o Brasil? Pô, mais de 5 mil, né? Mais de 5 mil municípios, mais de 5 mil prefeituras, uma penca de vereador, uma penca de prefeito, né? Não existe país e não existiria Brasil se não houvesse município. Então, cada município, dentro da sua particularidade ali, no coletivo, é responsável pelo desenvolvimento nacional. Quando a gente pega os níveis de desenvolvimento dos municípios, do mais desenvolvido para o menor, às vezes é mais fácil puxar para baixo a estatística do que ajudar a elevar, né? Então você tem ali, por exemplo, Minas Gerais, que é o estado, né, da União que mais tem município, né? Tem município a rodo, um município pequenininho, né? Oi? Tem, quase vilarejo, né? Mas aí se constitui município por algum tipo de interesse, inclusive estadual. E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha, é só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.